Samascast. Como é que é o nome mesmo? Meu nome é Luiz Fernando e eu ainda tenho medo das lendas urbanas do Hugo. Eu me chamo Cláudia e eu fico meio cabreira com o mão de João Maria. E eu sou o Alisson e não sou o lobisomem do Morro do Piolho. Não temos certeza. Ainda bem que passou a quaresma já. Eu já falei o tema? Não, ainda não. Só pra vocês ficarem aguçados, assim, instigados a ouvir, nosso tema é... Lendas. As lendas Ele não urbanas, sabe o nome as dele. visagens. As não sabe. visagens É de que a João gente Maria. tá gravando no improviso, mas o tema nosso são as visagens de São Mateus do Sul, as nossas histórias, nossas lendas urbanas e o quanto o João Maria foi um cara importante pra cidade. Ele gostava muito da gente. Contando. Acaba a luz, a tua avó começa a contar essas histórias. Com a Vocês velhinha vão conseguir dormir. acesa. Quando você vai na Exatamente. casa da sua tia de 95 anos no interior e você não consegue dormir porque ela te conta as histórias da visagem. Aquela casa que você pisa no assoalho, faz barulho até na cozinha, tá ligado? Essa é a nossa região, né? Cheia das histórias de visagens. E é só histórias de visagem mesmo, o tema de hoje. Pra começar, qual que é a primeira lembrança de uma história de visagem que você tem, Cláudia? Primeira lembrança é lobisomem, boitatá. Coisa que sempre a avó conta, que jura que viu. Quando me falam de lendas urbanas, eu lembro do lobisomem, que não é você, né, Alisson? Eu espero que não. Não temos certeza. A gente tem um papagaio assombrado aqui no nosso opinião, também rico. É só a primeira história. Daqui a pouco ele grita aí, Exatamente. assustado. Com muita coisa. Luiz, qual que é a tua primeira lembrança de histórias de visagem? Nossa primeira lembrança sempre é ser lobisomem, boitatá, que a gente escuta no colégio, mas em casa, a minha mãe sempre falava da tal cobra Sim. que tem embaixo da igreja matriz. Alguns dizem que vai até lá, uns até a Vila Amaral, e que se ela se mexer, nós estamos ferrados. Fudeu. Essa é uma história que se prolonga não só pela nossa cidade, mas pela região inteira, né? Eu fui criado em União e lá eu me lembro também que havia a história de que tinha uma cobra gigante dividida em dois pedaços e uma ponta dela estava em cima do Morro da Cruz e a outra em cima do Morro do Cristo. E quando as duas partes se mexessem, ou se as pessoas encontrassem elas em modo simultâneo, elas derrubariam os morros dentro do rio e que causaria inundação da cidade. Eu lembro que essa história da cobra, que a cabeça tá na matriz e o rabo na Lapa, pelo menos até que eu sei que me contaram, é que fica na Lapa. Eu tinha muito medo desde criança, eu ficava imaginando aquela sucuri, sabe, gigantesca. Era anaconda, horrível, né? Exatamente. Também tem A gente não algumas tem nem pessoas cobra falam que são, coral aqui, né? Daí são passava- dragões, algo do tipo, Isso. então a história varia bastante disso. Eu lembro que na época que me contaram, passava aqueles filmes da cobra gigante, que engolia vários, eu ficava viajando. Cagaço. Eu lembro, Sim. exatamente, você falou muito bem observado. Eu lembro que tinha um filme do Samuel Jackson, se não me engano, que era alguma coisa com cobras no avião, e foi na mesma época que eu escutei falar. Serpentes a bordo. Isso, muito bom, exatamente. Zé. Foi, eu acho que uma das noites que eu menos dormi na minha vida. E foi porque foi na mesma noite que minha avó contou a história da cobra que virava a chupeta da criança. Nossa, essa história é boa. Tá, como é que é? Você deve saber Então, melhor que eu, hein? A avó contava que, assim, na época que a mulher está amamentando a criança, a mulher nunca poderia dormir ou ela sempre tinha que ficar atenta. Porque, por exemplo, se ela dormisse, ia uma cobra, colocava o rabo na boca da criança e ela mamava na teta da mulher. É uma cobra com um cedo. Mas eu imagino que... Chama-se fetiche. Não, e Exatamente. pior, que tinha muita parente minha que tem muito medo disso acontecer Eu ainda, pensei que sabe? tinha muito que tinha acontecido, mas... Não sei, vai que... Não tem relato, Vai que aconteceu e elas não lembram, vai que... Mas quem que dorme amamentando um bebê? Não sei. Mas é que tá, eu acho que tem... Acho que a maioria das lendas que a gente vai ver aqui hoje tem um pano de fundo muito interessante. Normalmente essas lendas regionais assim são pra evitar a gente fazer algum tipo de cagada, né? Nesse caso da cobra que vai lá mamar na mulher enquanto ela tá amamentando o filho, imagino que seja pra realmente não deixar a mãe dormir e matar a criança afogada, né, com leite, porque... Pode também. E uma coisa que sempre... Isso é exatamente isso que você falou. Que
botava medo, principalmente nessa época de quaresma, antigamente, Sim. a minha avó contava que não podia escovar o cabelo, porque senão você ia ficar bonita, ia ser um pecado, essas coisas assim. E daí eles assustavam que se você sair na quaresma, em baile, você cria rabo, vai ver o lobisomem. Eu acho que isso é uma forma que os antigos usavam pra deixar os filhos em casa, Pra respeitar, né? Exatamente. É a imposição do medo pra não fazer cagada, né? Cara, eu lembrei de uma do Boitatá, que também não tá na pauta. Quando eu ia, sabe o Pesca e Pague do Alberto? Sim. Então, eu ia lá quando eu era pequeno e me contava a história que lá você via o tal do Boitatá. Então, daí começava a escurecer, a gente ficava lá, eu já começava a tentar fugir daquele lugar, porque dava muito medo, cara. Nunca cheguei a ver nada, mas, né? Eu gosto desses pesca e pague. Eu abri um adendo aqui. Eu gosto do pesca e pague porque a gente vai e nunca pega nada, né? Não sei vocês, mas toda vez que eu fui em pesca e pague na minha vida, eu nunca consegui pescar nada. Ainda bem que Não eles pagava fazem nada. aquele... Exatamente. Eles fazem um viveiro que dá pra pegar mais fácil. Eu pegava os peixinhos e jogava de volta. Quem está aí? Outro gato! A gente queria fazer uma pausa aqui pra fazer um agradecimento à pessoa que está cedendo o nosso QG por hoje, que é a mãe do Luiz, a Dona Ju. Ele aprendeu o nome agora, Conheceu agora. tomou 3 xícaras de café e não sabia nem o nome da mãe. Exatamente, ela que a gente tá sentado à mesa aqui e eu não sabia o nome, me perdoa por isso, mas dá um oi aí, uma... Fique à vontade, pode usar a casa a hora que você precisar. Deus o livre, Recomenda- Deus o livre. Recomendo o podcast pras pessoas aqui, dá um alô pra cidade aqui. Assistam, escutem, vejam, Isso aí. comentem. Exatamente, A minha curta, mãe compartilha. vai divulgar isso aí pra todos os vizinhos. Exatamente, Exato. todos Não, tem os que dias. fazer isso. Vocês já estão incomodados a escutar agora, ao vivo, né? Depois eles vão escutar gravado também. Receber um feedback sempre é bom. Sim, com certeza. Obrigado, mãe. Muito obrigado. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Bom, voltando ainda sobre o Boitatá, só fazer uma observação rapidinha aqui. Meu avô, ele trabalhou na ferrovia, meu avô foi maquinista, e ele contava e conta ainda, né, que durante a noite, eu imagino, né, pra ficar mais assombrado, né, não tem graça por Tem dia. que ser 3 horas, mãe. Exatamente. 3h15, esse camarada 4h15. foda. Aí já não é Boitatá, né? Não, meu avô conta que durante as viagens noturnas, no tempo de maquinista dele, ele mesmo presenciou algumas vezes o que seria um boitatá. Ele não fala necessariamente um boitatá, mas um rastro de fogo atingindo a Maria Fumaça, né? Que eu não sei se é aquela que tem união ali que está estacionada, mas... Não, acho que não é, na verdade, mas enfim, uma das máquinas da ferrovia disse que viu muitas vezes já essas bolas de fogo, esses rastros de fogo atingindo a máquina mesmo. O que se sabe, pelo menos, né, o que eu li, normalmente as pessoas viam o boitatá dentro dos cemitérios, né, e isso é explicado pelo vazamento de gás metano, né, e ao entrar em contato com a atmosfera, com oxigênio, ele pode gerar uma combustão, né. E eu imagino que, no caso disso acontecer no tempo de maquinista do meu avô, é porque nas florestas, no meio do mato, também tem muita produção de gás metano. Sim, a minha avó conta que vive em Pinheiro. Exatamente. E ela jura, eu vi o boitatá, mas... É como tem um buraco, acho que na Islândia, se eu não me engano. Islândia não, algum lugar por aí. Deve ser Eles uma Islândia, que é acharam- bem esquisito. Islândia é foda. Acharam Um boitatá, negócio João de Maria. gás metano lá e resolveram acender pra acabar com o gás. Isso faz 60 anos, tá queimando até hoje. Não, certeza que é Islândia, certeza que é Islândia. Não conseguiram cavar, mas Isso é o boitatá, né? Mas se você não quiser acreditar, não acredite. chamam de Quem portas sabe do isso? inferno. Quem sabe isso seja uma praga do João Maria? Exatamente, pode ser. A Islândia, O João Maria é ele colocou o paninho no oceano e foi. exatamente Boa, em cima do do gelo, paninho, né? ó. O paninho, né? Essa do paninho também. Então, eram 3, né? 3. 2 João Maria e José. José Maria, né? Ele passou por lá, pra São Mateus, União e mais vários lugares. Só Pô, contextualizando, É verdade. pra gente abordar, porque tem, eu acho que umas 1000 histórias, umas 1000 lendas sobre o João Maria, principalmente aqui na cidade, bom, na região aqui, União da Vitória, Irati, né? Ele foi uma espécie de messias, né, que apareceu durante a época da Guerra do Contestado, e ele conseguiu juntar muitos fiéis, etc, e tem as histórias dele estão na nossa cidade até hoje.
Então a história que a minha mãe me contou muitas vezes é de que ele chegou em São Mateus e queria atravessar o Rio Iguaçu, mas ele não tinha nenhum tipo de dinheiro, nada para trocar com o barqueiro, e o barqueiro se recusou a atravessar ele. Ele pegou um paninho, colocou no rio, sentou, ficou de pé no paninho e atravessou. Ele fez um surf por cima do rio. É isso mesmo. Colocou o paninho na superfície da água, pegou o impulso e saiu correndo. Exatamente. Daí quando ele chegou na outra margem, ele amaldiçoou São Mateus do Sul, que terminaria em água, uma grande enchente. E muitos dizem que essa enchente que ele falou seria de 83, né? Porque o centro de São Mateus, tudo que tinha na tal época, era Vila Amaral. Sim. Que foi inundada totalmente na enchente de 83. Que daí o pessoal teve que se retirar, e daí que foi construindo a cidade, as outras vilas e tudo mais. Essa parte é São Mateus Velha, né? Exatamente. Isso, a Vila a Americana, prainha por ali. exemplo, foi construída devido à enchente de 83. A prainha ali da Paral, né, que Exato. falam. Eu sou o representante oficial do União da Vitória aqui. Eu acho legal porque essa história também foi... tem essa história em União também. Tem até o marco lá, da onde atingiu a enchente de 83. Que, se não me engano, foram 8 metros de altura, né? E há também essa profecia de que, por algum motivo, que eu não lembro exatamente qual, mas provavelmente alguém recusou alguma coisa pro João Maria, ele era meio animado, ele praguejou. Praguejou a cidade também, mamãe Ele não é vai me dar. egoísta. Só porque tem poderes. Só Só porque porque eu sou um eu dei. X-Men. Ele praguejou a cidade e disse que a cidade se inundaria. E todo mundo... aliás, reza lendo que ninguém acreditava nessa profecia, até que em 83 isso aconteceu mesmo, né? Se revirou no caixão agora, nem sei se ele tá enterrado Daqui no a pouco ele caixão. surge aqui, é a maldição da gente também. A maldição do café que a gente tá tomando vai dar um O fantasma revertério. que tem aqui em casa é o João Maria. Exatamente. Tá possuindo um papagaio ali. Não, e o seguinte também, que ele sempre contava parábolas, até mesmo a história da cobra, da cabeça, que tá em São Mateus, do rabo na Lapa, sei lá onde, é uma parábola que ele contava. Que nada mais é essa cobra gigante, é o Rio Iguaçu. Então, ó, se você pensar, porque o Rio Iguaçu fez várias curvas. E até você falou também que União da Vitória, a história daquele piloto não, comandante, não sei o que era. Já tinha essa crença de que uma cobra gigante estava em volta das nossas cidades aqui da região, e reza a lenda, contam os antigos, que isso se espalhou mais ainda quando começaram a fazer voos por cima dessas cidades, né? E como já se tinha essa crença, isso se espalhou mais ainda, porque a visão que você tem de cima mesmo é como se fosse uma cobra permeando nossa cidade, né? Não só aqui, mas União também. Acho que é só as duas. Não, e é bem interessante ver como essas histórias se espalham, né, cara? Sim, elas têm um fundo de verdade. Não quer dizer que porque é um mito, porque é uma lenda, não quer dizer que é mentira. E sim, uma é verdade parábola. pra aquela O pessoa, pessoal né? buscava uma explicação Sim, pro conhecimento deles que eles tinham. Então saíam boitatá, Sim. lobisomem, eles queriam explicar o que estava acontecendo. e como não se tinha uma ciência avançada, né? Não no sentido de estudo científico só, mas do saber, né? Então procurava-se alguma explicação, mesmo que meio lúdica, eles tentavam dar alguma explicação para esses fenômenos, né? E também, como não tinha essa questão de rede social e tudo mais, O João Maria não postava no Twitter lá, não tweetava, olha, tô puto, tô puto. Vou xingar muito no Twitter. hoje me deram água, gratidão. Quem sai? Outro gato! Próximo tema é a história do túnel. O túnel da... O que é mesmo o túnel? Nossa, do túnel que atravessa a Matriz São Mateus e a antiga Matriz São casa. Mateus, a igreja Matriz São Mateus. Então, antigamente, aquela construção que agora é a Secretaria de Educação, se eu não me engano, Sim. que já foi cerveja lá. Não sei se ainda Eu é. acho que é essa igreja. À noite, eu acho. Não, acho que agora é Redutos. Eu não vejo ninguém, cara. Inclusive, quem tiver, as garotas que estiverem ouvindo esse podcast, né, saibam que eu estou solteiro. Então, Eu aí- não sou bonito, mas sei fazer um belo empadão. Só queria fazer um Só se comercial. Quando ele cuida, fez lá pra sala, não ficou tão bom. só se Ele cuida. concorda porque ele tá rindo aqui do meu lado. Só se cuida na época de quaresma e lua cheia. Bom, voltando à igreja, não, ao túnel da... Ah, o túnel. Então, Grito de vaca. antigamente, que agora é a Secretaria de Educação, era a antiga Casa das Irmãs, que
tinha a igreja matriz, que até a casa dos padres era onde é a casa da memória agora, que era a casa paroquial. E eu ouvi um papo que tinha um túnel que ligava a casa das irmãs, que agora é a casa da memória, que era a casa dos padres. Tinha um túnel que ligava e que passava por debaixo da Amadá ali, que é Amadá, né? É a Madá. É a Amadá. Beijo pra Madá. Se quiser patrocinar a gente também aqui. E já traz a Madá aí. É, exato. Cara, a Madá seria legal trazer aqui um dia, né, cara? Vamos, voltando. A gente vai lá, né? Lá. Isso. Então, eu escutei esse papo que tem um túnel ali embaixo e até eu fui pesquisar mais sobre isso, o que será que acontecia naquele túnel. E é louco de imaginar também como deve ser a construção lá embaixo. Daí, conversando com o antigo pároco, Padre Silvano, um salve, Padre Silvano, eu fui tirar satisfação com ele, porque eu ouvi boatos e acho que nada mais como uma pessoa que convivia lá, que sabe de várias histórias. E que fez muitas histórias, com certeza. Ó, se um dia quiser participar, ó, está aberto. Se for tirar satisfação, chegou eu, Silvano. Ô, Silvano, explica aí. Que história é essa, meu irmão? Senta aqui e conversa com a gente. Vamos bater um papo, cara. Eu mandei uma mensagem, né, explicando isso que eu falei, que eu vi esse boato, que tinha sido dito túnel e tudo mais. E ele mandou um áudio explicando. Só pra avisar aqui que a gente já tava planejando ir lá. A gente já tava planejando Com pousar máquina. dentro, levar os Mythbusters, os Ghostbusters. Até que o Padre Silvano veio com bola de água fria, né? Alga fria. Manda ver, ó. Lendas urbanas desses túneis, quase todas as antigas paróquias onde tinha padres e freiras, o pessoal inventava a história de que teria um túnel ligando. Na verdade não existe, nunca existiu. O que tem no colégio lá das irmãs é uma cozinha que fica mais para baixo, uma espécie de porão. Talvez muita gente chegava lá, não encontrava as irmãs, ouvia elas descendo a escadaria, mas na verdade é uma cozinha. Tipo, o túnel seria mais interessante, mas uma cozinha não é tão ruim assim. É, exatamente. Mas imagina a cara Eu de sou a favor taxa da gente que- ir lá na cozinha ainda, né? Gravar alguma coisa. Não, porque ainda mais Só você bater fica um num porão, é legal. Sim. Mas eu fiquei com uma cara de taxa quando descobri a verdade. Tipo, nossa, Não, e a gente ficou tão imaginando. empolgado, a gente tava. Não, a gente tava falando barraca pra ir pesado. Exatamente. Pra quem tá ouvindo esse primeiro episódio, é lógico, só pra quem tá ouvindo, né? Que não vai assistir. Pra quem tá ouvindo esse episódio piloto do Samascast, a gente começou a bolar essa ideia aí, sei lá, 2, 3 dias. A Cláudia comentou, falou, tem uma história muito boa sobre o túnel subterrâneo da paróquia ali. E eu acho que quando a gente começou a falar, vocês também imaginaram A gente o túnel, cara. assim, tipo, uma ossada ali jogada Não, no imaginei meio. Hitler escondido ali, depois que ele fugiu da Alemanha. Exatamente. Suástica na parede, ó. Lógico, no mínimo. Exatamente, mas aí veio o Padre Silvano e acabou com as ações. Não, muito obrigado, né? Mas assim, a gente quer você aqui um dia. Quem está aí? Outro gato! O esqueleto do Duque. Horácio, né? O Horácio. O Horácio. O Lindo Horácio nome. tem história. Houve boatos que Horácio era um professor que o esqueleto que tá no Duque é ossada de verdade. Isso é comprovado mesmo. Isso é comprovado? Eu acho que é. A mãe falou. Eu não sei se é comprovado. Não, mas eu acho que é comprovado. Minha mãe falou, não, é de verdade mesmo. Se a mãe falou, A mãe Não, falou, se tá a tua mãe falada. falou. Não, enfim. O Horácio era um professor que tinha essa vontade de quando ele morresse, que ele doar a ossada pra estudos em laboratório. E daí, há o boato que esse esqueleto, ele você não pode tirar foto, que trava o celular. O meu pai contou que uma vez, quando ele fazia supletivo, um cara foi lá, tirou uma foto e travou o celular. Diz que é foda esse daí. Essas escolas estadual têm história. Falando em escola estadual. a gente tem algumas Nosso histórias querido boas. e amado Colégio Estadual São Mateus. Nós que crescemos naquele colégio, Nossa senhora. inclusive até sobre o próprio laboratório, né? Uma vez a gente tava fazendo uma entrevista com a professora Ana. Um beijo pra professora Ana. E ela nos contou que aquele esqueleto que tem no laboratório do Colégio São Mateus também é real. E que ele foi... Aliás, que foi feito uma escultura de gesso por cima do esqueleto real, que era do indigente. E nós acreditamos desde o começo da história dela. E no final ela tava trolando a gente. Até tem um vídeo, se vocês procurarem, jornal Observador. Deve Saudades. ter... Saudades. Saudades. Bons tempos.
Tem o vídeo do Alexandre Duvan, também queremos ele aqui. Ô Alexandre, chega aí. Ou você tem que vir contar a história da mulher que se matou na cuia. Nossa, verdade, tem essa muito ó. boa. Então isso fica pra próxima. Então, o Colégio São Mateus que tem muitas lendas também, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui porque a gente quer fazer um especial sobre o Colégio São Mateus. Vocês estão no cemitério. Não, a gente tá fazendo um convite à professora Thelma pra ela nos convidar a gravar no colégio. Convida, Chama Thelma. nós. Chama nós, exatamente. Então, a gente quer passar uma noite no Colégio São Mateus e gravar tudo pra vocês. Eu já tô me arrependendo disso. Não, a gente tem que Exatamente, ir, porque cada um fica numa ala. Porque nesse caso não são pessoas, não é minha avó que contou uma história sobre o Colégio São Mateus. Nesse caso, foi a própria professora Thelma que me Professora contou. Thelma, pessoal que vem passar a noite de jogos aqui no colégio. Escuta um barulho, As pode estar tias do batendo. colégio, isso, é um negócio Nereida. macabro. As tias do colégio, as grandes tias, as heroínas que não usam capa, né? Que preparam o lanche das crianças lá. Elas também contam algumas histórias macabras sobre portas batendo, sobre barulhos e... Gemidos fica esquisito, né? Gemidos eu não sei se alguém escutou. Sobre alguns barulhos estranhos quando o colégio estava vazio. Então a gente tá pedindo, a professora Thelma nos convida pra fazer uma participação e pra passar uma noite e investigar. Talvez não num podcast, mas talvez em vídeo. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Queria só fazer um adendo aqui. O João Maria que foi Uma grande pessoa, Uma grande pessoa. um expedicionário que amaldiçoava as cidades que passavam. Exatamente, um coração gigante e um paninho amaldiçoado. Só lembrando que ele foi um personagem importantíssimo para a história do Paraná, pois durante a Guerra do Contestado, pelo menos é o que se conta, ele esteve junto com os rebeldes, né, contra o exército, nada contra o exército, né? Estamos contando a história apenas, né? Daqui a pouco bate da casa. Não, o Bolsonaro aparece. Eu não vou colocar isso aqui. Não, mas ele... um dos João Maria, né? Ele juntou um exército com 300, se não me engano, 300 rebeldes e convenceu eles a morrer pela guerra, falando que iria ressuscitá-los. E, bom, acho que não deu boa, né? Porque ele morreu também. Mas é um pedaço da nossa história aí, né? Quem está aí? Então, agora a gente não sabia, não tava na pauta isso daqui, o Luiz não contou nada pra gente. Mas, não sei se saiu no áudio também, mas enquanto a gente tava gravando, eu pelo menos ouvi um uivo, algo do tipo. Assim. Não foi tão gay assim, né? Mas algo. Não, mas... Como é que é? Tinha um quadro lobisomem. Zorra total. Exato, bons tempos. Não, era horrível. Então, mas enquanto a gente tava gravando aqui, teve um lobisomem escondido além de mim. Ou era o João Maria? Ou era o João Maria uivando pra assustar a gente. Mas então, o Luiz falou que tem um fantasma da casa dele. Minha mãe me entregou aí. Então, aqui na minha casa, pelo menos eu já escutei várias vezes de madrugada barulhos bem estranhos que me assustaram bastante, não vou mentir. Não eram vizinhos? Não eram. Não era o gato no teto, nem o papagaio. O papagaio, às vezes, me assustou já. Arrastar de cadeiras, armário batendo. O caso que mais me assustou foi eu tava sozinho em casa, era de noite, tá, tranquilo. De repente começa uma música alta lá pro fone. Eu tiro meu fone e o rádio tava ligado. No último volume. Isso me assusta até hoje, então, E só pra perguntar, o fantasma tinha um bom gosto musical? Não. Você foi a culpada desse amor se acabar. Não, infelizmente não, tive que levantar pra desligar o rádio. Se fosse, né, mano? E deixar tocando, né? Se fosse um raça negra ainda, né? Lógico. Então, também tem a história, falando em casa, daquela casa ali perto do casarão, que agora é a nova casa dos escoteiros. Aquela casa perto do casarão, que agora é a casa do caseiro ali. Então, era uma casa azul, uma casa de madeira bem antiga, você já visitou, O né? Gabriel Gomunski morava lá. Eu não conheço. Como era a casa? Era bem macabra. Tipo, ela era bem alta, totalmente de madeira. É. É aquela que você pisa Macabro. e faz barulho na casa inteira. Aquela casa que tem a porta com aquele jogo na fechadura, né? Que você puxa. Bem macabro mesmo. A minha avó, eles moravam aqui na Vila Amaral antes.
Aí a minha mãe sempre que a gente passava, que quando era aqui na Vila Malhau ainda, perto do casarão, a casa que fica perto do casarão, a minha mãe sempre contava que essa casa é mal assombrada, nunca para a pessoa morando, sempre tem gente que tá se mudando e tudo mais. E é até engraçado a gente ver que até essa casa foi removida inteira que agora é a nova casa dos escoteiros, ali na Vila Pinheirinho. Que causou um grande comentário, porque ninguém nunca viu na cidade uma casa em cima de um caminhão, né? Não, a história dessa casa é legal, você sabe. Eu não sei qual que é a história. Não sei. Muito bom. Não, essa é a história, tipo, deles trazendo, levando a casa, tinha fotos e tudo mais. Agora eu não consigo entender como fizeram isso mesmo. Engenharia. Parabéns a quem conseguiu descravar a casa da terra. Não, daí a minha avó conta que aquela casa é mal assombrada e tudo mais, que sempre as pessoas que moravam lá não conseguiam ficar na casa e tudo mais, então acho que isso se chama aluguel alto. Não sei, é capaz. Tá, então qual que é o próximo tópico? Você tinha comentado alguma coisa do senhorzinho que ficava enrolando o paeiro lá. É que eu não entendi, você mandou um áudio. Ah, não, uma prima minha, até coloquei no Facebook, não sei se alguém viu. 2 pessoas. Só minha prima, obrigada, Adriane. Ela me passou várias histórias que aconteceram no Papuã. Esse lugar tem cada história macabra. E dela contou a história da carroça do cara que foi fazer comprou linguiça, até citou bem, salientou bem. Muito boa. E eu vou colocar o testemunho. Coloca uma música de fundo agora. Aquela... Não, aquela de faroeste. X-Files, tá ligado? Assim? Tem uma história ali de um homem ali do Mourão que conta que ele deu carona para um senhor, deu carona de carroça e ela estava começando a anoitecer. Ele disse que esse senhor tinha feito comprado carne, linguiça, tudo. E esse homem pediu carona na estrada, ele deu carona e de repente o homem olhou para trás. E esse senhor estava se transformando assim num bicho muito feio. Diz que começou a rasgar a sacola dele, comer carne, linguiça, e começou a se transformar num bicho feio assim, e criar pelo, virar as unhas assim, começou a fazer uns barulho feio assim. E diz que pulou da carroça, se arrastando aquela pacota de carne assim, e se comendo aquilo lá. E ele jura que esse homem se transformou num lobisomem na frente dele. Também tem a carroça fantasma, que o povo escuta o barulho dessa carroça, mas não vê a carroça. E várias pessoas já ouviram esse barulho, mas é uma carroça em alta velocidade mesmo. Mas ninguém vê essa carroça, só ouve o barulho. Velozes e Furiosos, né? Edição São Mateus do Sul. Papuã. Onde é que fica Papuã? Papuã fica indo pra Irati pela estrada de chão, né? E entra num... O povo de Irati escuta a gente também. O povo de Papuã. Eu vou compartilhar. Obrigada, Adriane, pelos testemunhos. Muito obrigado. Falando... Minha noiva, você falou? Ah, não. Era sobre a noiva agora? Pode não, só pra como um parênteses aqui. Tem uma história muito boa, né? Que um senhor tava andando na frente do cemitério municipal ali, e daí sabe que tem aqueles bancos, né? E tinha uma loira muito bonita, depois das 2 da manhã, já sentada num daqueles bancos, e o cara chegou e sentou ali do lado e perguntou, mas e a moça não tem medo de ficar aqui na frente do cemitério essas horas? E ela falou, quando eu era viva eu tinha. Quando eu era pequeno também me contaram uma história de que teve um casamento ali na Americana, e que a festa foi naquele barracão que tem do lado do campo. Som comunitário, né? Acho que Isso, som comunitário do lado do campo. E que por alguma coisa aconteceu, essa noiva acabou morrendo nessa festa, e que ela assombra esse campo toda meia-noite lá, ela aparece dançando no meio, esperando o seu amado. Dançando um Bee Gees, né? Olha, vou colocar a edição já. Então, tá aí mais um tema pra gente fazer um vídeo lá meia-noite pra ver o que tá acontecendo ali. Se é real ou é... Se o Zé Droguinho não pega a gente. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Então, só reafirmar os convites, né? Professora Thelma, a gente quer... Professora Thelma e professora Glacira, né? Com certeza. O convite também ao Padre Silvano, né? Tá convidado? Cheio de histórias pra contar. Cheio de histórias. Deixa eu falar o convite pro Gerson. Sim. Gerson César Souza. Tá convidado também, só queria falar o nome. A gente já convidou você mais 5 vezes, mas...
Ô, Juca. Juca? Juca. Pavoski, é isso? É, a gente quer falar... Ó, Juca, você pode ir junto com a gente no Colégio São Mateus? Porque daí você tira umas fotos, que eu conheço o naipe das tuas fotos, vai ficar bem legal pro nosso... Pode não. Nosso FilmaCast agora. Vamos falar com a professora... FilmaCast. É, a professora Clemira também, o professor Renato do Colégio Duque de Sim. Duque de Caxias. Caxias. É, a gente pode Vamos averiguar lá. essa história do A gente tá se esqueleto. convidando pra ir bater um papo com a professora Clemira pra descobrir É só a gente realidade. chega com equipamento, tudo lá, Exatamente. até o café. Ah, não, mas acho que eu vou levar uma câmera velha, porque vai que trava a câmera, daí vai que... Trabalho, Trabalho, Já é, vaza. sebo nas travou canalas. uma vez. Quem está aí? Outro gato! Hoje nós aprendemos que as lendas mantêm a história da nossa cidade viva. Só. Não, o legal... A gente fala aqui pra... Chama o seu filho, chama o seu neto. Escutem. Por favor, as histórias se você é adolescente, assim como nós somos, não seja o cara chato que fica no celular o dia inteiro e que não conversa com teu avô, com tua avó, que não ouve essa história dos teus tios. Por favor, sente, tire um tempo pra bater um papo, porque isso é memória e isso vai se perpetuar. É, se você escutou uma história diferente do que você escutou aqui, conta pra gente. Exatamente, Até manda variações mensagem. da mesma história, manda mensagem. Sim. Manda mensagem. Compartilha com seus pais, tios, até com teu irmão, sei lá. Compartilha, Isso. porque isso é uma coisa que vai ser legal pra cultura, que isso é uma coisa que tá se perdendo, infelizmente. É uma coisa que está se perdendo, infelizmente. Sim, como eu falei, vamos conversar, vamos contar os causos, vamos Tomar falar chimarrão. assim, vamos tomar chimarrão, tomar um café, que a gente fez hoje aqui, vamos contar sobre as visagens, vamos perpetuar a nossa história. Até a É próxima. nóis. Até a próxima, e se tiver. Não, vai ter sim, vocês vão ter que aguentar a gente um bom tempo ainda. Então, querendo ou não, vai ter a próxima. Então, até a próxima, muito obrigado. Um grande beijo no coração de todos vocês. O quê? O que foi?